Oi, pessoal. Bom dia. Eu sou a Ana, sou aluna de Informática Biomédica do 2º ano da UFSPA. Quero lembrar algumas coisas para vocês antes de iniciar a palestra. Primeiramente, eu quero lembrar para as pessoas que se inscreveram de preencher o forms. A gente vai liberar no chat e também na descrição, então fiquem atentos. Além disso, eu quero pedir para vocês acompanhar a gente pelas nossas redes sociais, que é o nosso Instagram e nosso Facebook é @semana-da-IBM. E também falar para as pessoas que se inscreveram que vão ter 70% ou mais de presença, as que vão receber o certificado. Agora, então, para a gente dar continuidade à nossa semana, eu quero chamar a Natália. Oi, pessoal, bom dia. Bom dia. A Natália ela é formada em Informática Biomédica pela USP. Ela é mestre em Ciências e doutoranda pelo Programa de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela atua no Centro de Ciências da Imagens e Física Médica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Te agradecemos, Natália, pela sua disponibilidade de participar da 18ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. Fique à vontade e uma ótima palestra. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Vou começar a apresentar teus slides, então. Só um segundo. Eu estou visualizando aqui a minha apresentação. Vocês conseguem visualizar a apresentação aí também? Porque eu perdi a imagem da transmissão. Sim, a gente consegue. Então, tá. Gente, então, meu nome é Natália. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre segmentação em imagens médicas. Eu não sou especialista na área de segmentação propriamente dita, mas a etapa de segmentação faz parte do pipeline que eu utilizo no meu trabalho de doutorado. Então, eu vou trazer para vocês um pouco dos aspectos teóricos, né, e alguns exemplos que estão sendo usados na literatura, e aí eu espero dar uma visão geral. Então, só para apresentar, como a Ana já falou, eu sou graduada em Informática Biomédica, tá, pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP. Sou mestre em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Interunidades em Bioengenharia e doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, com período sanduíche na Harvard Medical School e no Massachusetts General Hospital. Então, a estrutura da apresentação é a seguinte: eu vou falar um pouco sobre o que é segmentação de imagens digitais, né, dar uma definição. Vou apresentar uma visão geral sobre imagens digitais, para a gente poder entender melhor quando eu for falar das técnicas. Vou contextualizar a segmentação no âmbito do reconhecimento de padrões em imagens. Depois eu vou trazer um pouco sobre a importância da etapa de segmentação, as técnicas mais utilizadas e os métodos de avaliação das segmentações realizadas. Tá? Então, o que a gente entende por segmentação de imagens? A segmentação, ela pode ser definida como a divisão de uma imagem em partes ou objetos constituintes. Tá? O nível dessa subdivisão irá depender do problema a ser resolvido. E o que se espera com a segmentação é isolar a região de interesse, conhecida como ROI, do restante da imagem. Então, eu trago um exemplo para vocês de uma imagem de ressonância magnética, um único slice, tá? Do exame completo, ponderado em T1, no plano sagital da coluna vertebral de um paciente do Hospital das Clínicas, que eu utilizo, né, faz parte do meu trabalho de doutorado. Então, se a gente for querer analisar, por exemplo, os corpos vertebrais, que são esses quadradinhos aqui, para resolver determinado problema, como, por exemplo, fraturas vertebrais por compressão, é interessante que eu isole cada corpo vertebral do restante da imagem, porque a informação que eu tenho no resto da imagem pode causar um viés na hora da análise.
tá? Então, para isso, eu preciso isolar cada um desses corpos vertebrais, que são as minhas ROIs, regiões de interesse, e depois que eu utilizo alguma técnica de segmentação para fazer isso, eu tenho uma outra imagem, uma imagem de output, que a gente também chama de label, que ela é binarizada, sendo que a label 1 representa as ROIs e a label 0 o background dessa imagem de saída. Tá? Então, basicamente, o processo é esse. Mas, para a gente entender um pouco as técnicas, é preciso entender o que é uma imagem digital. Então, uma imagem digital, ela pode ser entendida como um conjunto de pixels, que são esses pequenos quadradinhos que formam a imagem, tá? Cada um desses pixels, essa daqui, por exemplo, é a ampliação de uma partezinha dessa imagem, cada um desses pixels tem uma intensidade de cor ou uma intensidade de nível de cinza, no caso de imagens monocromáticas, né? Que podem variar do preto ao branco, tá? Esse último quadradinho aqui, essa última matriz, é como um computador interpreta uma imagem digital. Então, cada pixel tem um valor numérico que corresponde à intensidade do nível de cinza dessa imagem. Tá? A intensidade do nível de cinza desse pixel, perdão, que pode variar em imagens de 8 bits, por exemplo, de 0, sendo preto, a 255, sendo branco. Então, todas as operações matemáticas que a gente vai utilizar para segmentação, para extrair características quantitativas dessas imagens, são utilizando essas informações quantitativas que são representadas aqui nesses pixels, tá? E o que é a segmentação no âmbito do reconhecimento de padrões em imagens? O reconhecimento de padrões em imagens, ele é importante porque a gente pode classificar diferentes imagens para ajudar na resolução de determinados problemas. Por exemplo, no exemplo que eu dei da fratura vertebral por compressão, eu posso utilizar um sistema de reconhecimento de padrões de imagens para classificar se essas fraturas são provenientes de osteoporose ou provenientes de um câncer, por exemplo, tá? E o reconhecimento de padrões, ele tem algumas etapas bem definidas na literatura, sendo que a primeira é a aquisição da imagem. No âmbito das imagens médicas, a gente está falando, por exemplo, de exames de raio-x, exames de ressonância magnética, exames de tomografia computadorizada, PET, SPECT, ultrassom, entre outros. Dependendo do problema clínico a ser estudado, a gente vai usar uma modalidade de aquisição diferente de imagem. Posteriormente, a gente realiza a segmentação da região de interesse, voltando, por exemplo, dos corpos vertebrais, a gente segmentaria cada corpo vertebral da coluna vertebral do paciente, para depois, então, ir para a terceira etapa, que são a extração de características quantitativas dessas regiões de interesse, utilizando várias técnicas, várias expressões matemáticas que vão me descrever aspectos como, por exemplo, intensidade de cor, textura e forma daquela região de interesse. E depois, eu tendo esse vetor de atributos, esse vetor de características, eu passo para a etapa de análise, usando machine learning, e aí eu vou treinar um modelo para classificar, se for um problema de classificação, como é o caso das fraturas, classificar esses corpos vertebrais, tá? Então, aqui, só apresentando o caso das fraturas vertebrais por compressão, o pipeline, que foi o que eu estou utilizando no meu doutorado, a parte 1, a aquisição da imagem, que no meu caso eu estou trabalhando com exames de ressonância magnética ponderados em T1, tá? Do plano sagital de pacientes com fraturas, que são recuperados a partir do PACS, que vocês devem ter visto a aula apresentada pelo Saulo anteriormente. E a partir uma vez que eu tenho estes exames, eu vou para o processo de segmentação,
No meu caso, eu utilizei o 3D Slicer, tá? Uma técnica que chama Grow from Seeds, que eu vou apresentar mais para frente, que é uma técnica de segmentação semiautomática, tá? Para eu segmentar cada um desses corpos vertebrais tridimensionalmente, tá? A seguir, eu uso a imagem original e a máscara que eu gerei da segmentação e faço a extração de características quantitativas só dessas regiões de interesse, tá? Quais características eu extraio? Características de forma, de textura e de intensidade de cinza. No meu caso, eu usei um pacote em Python que chama PyRadiomics, que é utilizado para extração de características quantitativas, tá? E, posteriormente, uma vez que eu tenho o vetor de características proveniente dessa extração aqui de atributos, eu passo para o processo de seleção de atributos, né, que seria separar quais são os atributos relevantes, porque a gente, no final, vai ter um conjunto muito grande de atributos, e nem todos eles são relevantes. Então, atributos que a gente use numa rede neural, por exemplo, que não são relevantes, eles podem causar algum viés e atrapalhar o treinamento. Então, a técnica que eu uso para selecionar atributos chama o wrapper, tá? Que é uma técnica que já calcula avalia a performance de subconjuntos de atributos dentro do classificador que eu estou utilizando, e o classificador que eu utilizei nesse caso foi o MLP, tá? Rede neural, que está presente no software web. Então, aqui só para exemplificar o pipeline como um todo. Mas o que a gente vai focar aqui é na etapa de segmentação. Então, qual que é a importância da segmentação no caso das imagens médicas, né? A segmentação, ela permite que a gente estude alguma estrutura anatômica mais profundamente. Ela nos permite identificar regiões de interesse, como, por exemplo, o local de um tumor, lesão ou outras anormalidades. É possível com que eu meça volume de tecido para eu analisar, por exemplo, como que um tumor está crescendo, ou então, como que esse tumor está diminuindo após algum tratamento, por exemplo. E ele também, a segmentação permite auxiliar no planejamento do tratamento por radioterapia, como, por exemplo, ajudar no cálculo da dose de radiação. Então, esses são alguns exemplos do porquê que utilizamos a segmentação na área clínica, né? Então, falando um pouquinho agora das técnicas de segmentação, elas podem ser classificadas, uma das formas de classificá-las, né, é através do nível de interação humana, que a gente pode separar em manual, semiautomática ou automática. No caso da segmentação manual, o usuário utiliza ferramentas como o Paintbrush, por exemplo. É possível fazer no Photoshop, outro software que é possível fazer no 3D Slicer. Existem alguns softwares específicos para segmentação, o ImageJ é outro. E, nesse caso, o usuário realmente ele vai contornando a região de interesse, que depois ele vai analisar nas próximas etapas do pipeline de reconhecimento de padrão. Na semiautomática, o usuário fornece algumas informações prévias para o algoritmo. E que informações prévias são essas? O exemplo que eu dei ali, que eu utilizei numa técnica que chama Grow from Seeds, eu informo para o algoritmo, eu faço alguns pontinhos que a gente chama de sementes, falando para o algoritmo, esses pontinhos que estão em determinada cor fazem parte da minha região de interesse. E eu marco alguns pontos ao redor da minha região de interesse, que eu rotulo como pontos da área externa, que seria o background, né? E o algoritmo, ele vai fazendo um crescimento de região por similaridade, que eu vou explicar mais à frente, até obter a segmentação total. Então, esse é um exemplo de segmentação semiautomática. E, geralmente, utiliza algoritmos tradicionais. Entendam aqui algoritmos tradicionais, aqueles que não são algoritmos de inteligência artificial, tá? Que eu vou explicar
mais para frente. São os algoritmos com regras pré-definidas pelo programador, como se fosse uma receitinha de bolo. Passo 1, passo 2, passo 3, e assim sucessivamente. Já na classificação, no tipo de técnica automática, não há participação do usuário. Então, o algoritmo, ele recebe a imagem de entrada, ele usa técnicas de inteligência artificial para realizar aquela segmentação de uma forma totalmente automática. Basicamente, a gente fornece um conjunto de imagens que a gente gostaria de segmentar e um conjunto de segmentação que a gente chamaria de padrão ouro, e ele vai aprender por meio daquelas amostras como que a imagem original resultou naquela segmentação. A partir desse aprendizado, a gente consegue, então, inserir novas imagens de entrada e o algoritmo, ele retorna a imagem segmentada. Outro tipo de classificação das técnicas são com relação a características presentes na imagem, que a gente pode dividir em a segmentação baseada em descontinuidade e baseadas em similaridade. Na segmentação baseada em descontinuidade, a imagem é particionada em regiões com base nas mudanças abruptas de intensidade. Tá? Então, o algoritmo, ele vai varrendo a imagem e aí ele detecta quando, por exemplo, há uma mudança muito brusca, um pixel muito escuro para um muito claro, um pixel muito claro para um muito escuro, ele detecta essa alteração e ela representa alguma informação da imagem, como, por exemplo, linhas ou bordas. E na baseada em similaridade, as imagens são particionadas em regiões semelhantes de acordo com conjuntos de critérios pré-definidos, tá? Geralmente, a gente utiliza alguma medida de homogeneidade, tá? Que é alguma característica que pode ser proveniente ou do histograma da imagem ou através de uma matriz de concorrência que a gente consegue calcular a homogeneidade. E aí, a gente vai calculando um limiar e vai agrupando pixels que têm essa homogeneidade bem próxima, né? Regiões homogêneas vão se agrupando. Então, para dar um exemplo de técnicas de cada uma dessas abordagens, na técnica baseada em descontinuidade, a gente utiliza aí, por exemplo, a detecção de pontos, detecção de linhas e detecção de bordas. E algumas técnicas de similaridade são a linearização, né, também conhecido como thresholding, crescimento de região e dividir e conquistar, ou split and merge. No caso dessas três técnicas aqui da descontinuidade, a gente utiliza um conceito que é chamado de convolução. Então, antes de eu entrar em cada uma dessas técnicas, eu vou apresentar o conceito de convolução, porque a gente vai utilizar para entender como que se dá a segmentação. Então, como que a gente pode entender a convolução? A gente tem uma imagem de entrada, tá? Cada um desses quadradinhos são os pixels com seus respectivos níveis de cinza, tá? E a gente tem uma outra matriz que a gente pode chamar ou de kernel, alguns também chamam de janela ou máscara, tá? Que esse kernel vai ser utilizado para fazer uma varredura em cima dessa imagem e realizar uma operação matemática resultando numa outra imagem. Essa imagem de saída, ela vai realçar determinadas características da imagem de entrada, dependendo do kernel que a gente está utilizando, tá? Então, por exemplo, aqui, suponha que eu coloquei esse kernel sobre a imagem iniciando aqui, e aí a gente tem o cálculo do primeiro pixel da nova imagem, que basicamente é a soma das multiplicações do pixel, do valor do kernel, pelo pixel da imagem. Então, no caso, seria 1 vezes menos 1, mais 2
vezes menos 1, mais 4 vezes menos 1, mais 3 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 2 vezes 0, mais 2 vezes 1, mais 1 vezes 1 e mais 3 vezes 1. E aí a gente realiza essa operação matemática e aí a gente tem o valor de saída que é colocado ali no pixel correspondente ao pixel central do kernel, tá? Então, a gente desliza na próxima etapa esse kernel para a direita para fazer a varredura e realiza novamente a operação, até a gente varrer toda a imagem. Reparem que, nesse caso, eu estou diminuindo a dimensão da imagem porque eu não estou considerando as bordas, tá? Uma outra forma da gente fazer essa convolução é colocar pixels fictícios, tá? Ao redor da imagem, e daí a gente tem uma imagem de mesma dimensão. Então, a operação de convolução ocorre dessa forma. Então, como que é calculado, por exemplo, como que é feita a detecção de pontos por meio dessa operação de convolução? Então, dado que eu tenho uma imagem aqui, essa aqui é uma imagem de uma bobina de raio-x, que evidencia essa porosidade nessa região aqui, e eu vou utilizar um kernel, esse kernel laplaciano, para varrer essa imagem e me gerar uma imagem resultante, que será essa, tá? Então, a imagem resultante de z de xy é igual à imagem de entrada f de xy convoluída com o kernel, que é este aqui, tá? Posteriormente, eu posso aplicar alguma regra para evidenciar esse ponto. Nesse caso, essa imagem g de x, essa função, ela vai varrer todos os pixels e, segundo algum threshold, se o valor do pixel, daquele pixel, for maior que t, eu seto o valor do pixel da imagem como 1. Se não, eu seto como 0. Isso aqui é uma binarização. E aí eu consigo identificar esse ponto. No caso outro exemplo, né, que se usa segmentação baseada em descontinuidade é para detecção de linhas. Então, aqui eu tenho um exemplo de um exame de ressonância, tá, do cérebro no corte axial. E aqui eu realizei uma operação de convolução, utilizando este kernel aqui, o software que eu utilizei para fazer isso é o ImageJ, é muito simples. E aí eu defini esse kernel para ressaltar linhas verticais, tá? Esse daqui é o resultado da imagem, da convolução dessa imagem com essa janela. Nesse outro exemplo aqui, com esse outro kernel, eu consigo ressaltar linhas horizontais, como é possível identificar aqui. E nesse outro exemplo, usando o kernel de 45 graus positivos, eu consigo destacar linhas no ângulo de 45 graus. Tá? Outras técnicas também permitem, após a detecção de alguma dessas linhas, fazer uma esqueletização, unir esses pontos para chegar numa forma ideal aí desse contorno. E algumas técnicas já utilizam determinadas máscaras, né, que permitem com que seja identificado, ressaltado toda a borda de uma imagem. Então, aqui eu tenho uma ressonância magnética da coluna vertebral, ponderada em T1, aqui a gente nota uma fratura do corpo vertebral aqui da região lombar, de L1, e aqui é a detecção de bordas feita utilizando essa técnica que chama Kenny-Derrick, que ressalta diretamente as bordas da imagem, tá?
Outros operadores de detecção de bordas que tem na literatura são Roberts, que utiliza esses dois kernels, e Sobel, que também utiliza essas duas janelas. Também são para detecção de bordas. Agora, com relação à abordagem baseada em similaridade, a primeira que eu vou apresentar é a linearização, na qual é dada pela seguinte função. A gente até usou lá na parte de detecção de ponto. Então, a imagem de saída vai ser o valor de 1, se o pixel de entrada for maior que determinado threshold, e 0, se o pixel da imagem de entrada for menor ou igual a determinado threshold. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma imagem também de ressonância magnética no corte axial, né, do cérebro, e aqui a imagem binarizada. Esse daqui é o histograma da imagem original, tá? Que varia de 0 a 255. E aqui, os valores das barrinhas, a frequência de pixels para cada um desses valores de intensidade. Então, a gente percebe que a frequência de pixel preto é bem alta, aí depois o pixel cinza escuro é menor, aí cinza médio dá uma elevada, e aí a gente consegue analisar a distribuição da intensidade dessa imagem. Então, para realizar essa binarização, a gente fez um corte aproximadamente aqui, que a gente delimitou como threshold, tá? Então, todos os pixels dessa imagem que tiverem um threshold, que tiverem o valor, maior que esse threshold, a gente coloca na imagem nova o valor de 1, tá? Que seria o branco. E menor, o valor de 0. E aí a gente consegue binarizar essa imagem. Essa técnica, ela é muito utilizada, é uma das mais simples, né? Ela é bem intuitiva. Computacionalmente, o custo dela é baixo, e ela é utilizada geralmente para quando a gente quer separar algum objeto do background de fundo escuro, como é o caso da imagem aqui apresentada. Uma outra técnica baseada em similaridade é o crescimento de região, tá? Então, aqui eu vou dar o exemplo de novo dos corpos vertebrais. Eu, então, marco algumas sementes na parte interna da região de interesse que eu quero segmentar, e eu faço a marcação da parte externa que eu considero como background daquilo que eu não vou utilizar. O algoritmo, então, ele utiliza essa informação e ele calcula automaticamente, ele delimita, ele faz um crescimento de região tanto dessas marcações internas como da externa, realizando, então, a segmentação. Esse cálculo é baseado, para agrupar as regiões, é utilizado algum parâmetro, como, por exemplo, a homogeneidade, e aí ele vai incorporando regiões homogêneas, tanto para essa label, que é a label interna, quanto para a label externa. O resultado dessa segmentação bidimensionalmente é esse aqui. Ficou um pouquinho claro, não dá, aqui está um pouco verdinho, né? Não dá para enxergar muito bem. E depois, a partir da renderização 3D, a gente consegue enxergar, porque essa imagem aqui, ela é um volume, né? A gente pode também falar que é uma pilha de slices, né? Então, essa técnica que eu utilizei no 3D Slicer faz a segmentação de crescimento de região em imagens tridimensionais. Então, posteriormente, eu tenho a renderização do volume aqui, e aqui, sem o slice, eu deixei só o corpo vertebral para uma melhor visualização. E uma outra técnica que é bastante utilizada, baseada em similaridade, é dividir e conquistar, também conhecida como split and merge. Então, dada uma imagem de entrada, chamada I, o algoritmo, ele divide essa imagem em quadrantes se ela não for homogênea. Então, começa com a imagem inteira, e aí a gente faz um cálculo
não necessariamente homogeneidade. A homogeneidade é um exemplo de atributo para comparar a similaridade, né? Se essa homogeneidade não atingir um determinado valor, então o algoritmo divide em quadrantes essa imagem. E depois ele analisa quadrante por quadrante se o quadrante é ou não homogêneo. Os quadrantes que ele considera homogêneos, ele não divide mais. Os que ele não considera homogêneo, ele divide em novos quadrantes. E assim sucessivamente. Posteriormente a essa divisão, a gente faz o merge dessas regiões, onde ele identificou similaridade. E aí a gente obtém a segmentação, as diferentes segmentações daquela imagem. Outras técnicas de segmentação são baseadas em machine learning. Então, só para dar um esclarecimento breve do que seria esses algoritmos de inteligência artificial, diferentemente da abordagem tradicional, nos algoritmos de inteligência artificial, não é o programador que define as regras que vão ser executadas pelo algoritmo. Essas regras, elas são criadas pelo próprio algoritmo. Como ele faz isso? Por meio de exemplos. Então, a gente fornece dados de entrada para essa rede, para esse algoritmo de inteligência artificial, e a partir daqueles dados de entrada, ele vai aprender basicamente utilizando dois métodos, que eu vou explicar, o não supervisionado e o supervisionado, e aí ele vai chegar no resultado desejado. Então, por exemplo, um exemplo de algoritmo não supervisionado para segmentação de imagens, desculpa, só esclarecendo mais um ponto, no método não supervisionado, não existe resultados pré-definidos para o modelo utilizar como referência para aprender, enquanto que nos métodos supervisionados, o modelo aprende a partir de resultados pré-definidos, utilizando os valores passados da variável classe para aprender quais devem ser seus resultados de saída. Então, por exemplo, numa rede neural, a gente vai fornecer um conjunto de dados para a rede pré-rotulados, tá? Então, no caso, utilizando como exemplo a fratura vertebral por compressão, a gente vai entrar o vetor de características de cada um dos corpos vertebrais e a última variável desse vetor é a classe, que vai ser, nesse caso, benigna ou maligna. Então, o algoritmo, ele vai aprendendo a partir desses exemplos e através de um outro algoritmo que chama backpropagation, que é uma das técnicas, né, de aprendizado da rede neural, ele vai recalculando os pesos da rede de acordo com o erro da classe predita para a classe real, ele ajusta esses pesos e ele vai ajustando a rede até obter um desempenho satisfatório nessa classificação. Então, um exemplo de técnica que utiliza aprendizado não supervisionado para segmentação de imagens é o K-means, tá? E, basicamente, ele funciona da seguinte forma. Ele seleciona aleatoriamente K-clusters iniciais, tá? Que seriam os pixels da imagem que a gente está querendo segmentar. Ele atribui aleatoriamente cada ponto de dados ou cada pixel a um dos K-clusters. Depois, ele calcula os centros desses clusters. E, através de uma medida de distância, ele vai, então, calcular a distância do centro para cada um desses pontos que seriam os valores da intensidade de cinza do pixel. Dependendo dessa distância, os pontos são redistribuídos ao cluster mais próximo. E, posteriormente, é calculado novamente o centro desses novos clusters formados. Por fim,
repete-se as etapas 4, 5 e 6, até que o centro dos clusters não mude ou atinja um número definido de interações. Então, esse é um exemplo de como funciona o algoritmo Caminhos para segmentação de imagens. Uma técnica muito utilizada para segmentação, no caso do aprendizado supervisionado, é o que a gente chama de rede neural convolucional, tá? E aqui eu trago a arquitetura de uma das redes mais famosas, a primeira rede, que foi proposta por LeCun, tá? Que é a LeNet 5. E o que constitui, quais são as partes importantes e constituintes de uma rede neural convolucional? Então, a gente tem várias camadas nessa rede, e cada camada, ela tem uma função própria. Então, nós temos camadas de convolução, que realiza operações de convolução com diferentes filtros na imagem inicial, aquela convolução que eu expliquei anteriormente. E a saída dessa etapa é uma nova imagem, numa quantidade a depender do tanto de filtros que eu apliquei. Então, vamos supor que aqui eu tenho uma imagem de entrada e eu fosse aplicar um filtro de detecção de linhas, por exemplo. Então, o primeiro filtro, que seria esse daqui, é a imagem resultante de detecção de linhas verticais, por exemplo. Esse de trás é a imagem resultante da convolução dessa imagem com o kernel de linhas horizontais. Outra com o kernel de linhas a 45 graus positivos. Outra com o kernel de linha de 45 graus negativos. E aí, a quantidade de filtros e quais são esses filtros vão depender do problema que a gente quer resolver. Então, nesse caso aqui, uma imagem de tamanho 32 por 32 pixels está resultando em 6 imagens, que mostra aqui que seriam 6 filtros diferentes que foram calculados utilizando essa imagem inicial, e a operação de convolução fez diminuir a imagem em 4 pixels de extensão nas duas dimensões. Posteriormente à camada de convolução, a gente utiliza uma camada que a gente pode chamar de subsampling, ou alguns autores trazem como pooling, que é uma diminuição da resolução dessa imagem. A gente vai diminuir cada uma dessas imagens. Como que a gente faz isso? Uma técnica que é muito utilizada chama max pooling, por exemplo, que por exemplo, você define o tamanho da janela nessa imagem anterior que você vai realizar o max pooling. Então, se eu colocar uma janelinha aqui, por exemplo, de 2 por 2, uma janelinha de 2 por 2 nessa região da imagem aqui, eu vou ter 4 pixels, tá? Eu pego o valor do mais alto e passa a ser o primeiro pixel dessa imagem. A próxima janelinha 2 por 2, que seria mais ou menos aqui. Eu pego o pixel de valor mais alto dos 4 quadrantes, passa a ser o valor desse pixel. E assim, eu vou reduzindo a dimensão dessas imagens, aplico para todas elas. A próxima camada, outra camada de convolução. Aí, novamente, aqui nesse caso, eu estou utilizando 16 filtros, e aqui são as imagens resultantes da convolução dos 16 filtros, ou kernels, com essas imagens de entrada. Posteriormente, uma nova camada de pooling ou subsampling, como, por exemplo, o max pool. E aí, eu vou fazendo essas camadas de acordo com as características que eu quero extrair. No final da rede neural convolucional, a gente tem a camada que a gente chama de totalmente conectada, que é uma rede neural simples, como, por exemplo, uma MLP, que vai ter como entrada o resultado da última camada aqui de pooling, e a saída dela vai ser a classe.
que poderia ser, por exemplo, fraturas benignas ou fraturas malignas. Uma das redes neurais, essa daqui é apenas uma arquitetura de rede neural convolucional. Ela foi utilizada na literatura, principalmente para classificação de imagens, só que as redes neurais convolucionais, no âmbito da visão computacional, ela geralmente tem 3 papéis principais, tá? Um que seria de classificação, um que seria de detecção de objetos e um que seria de segmentação. Uma das redes mais famosas para segmentação, a gente conhece como UNet. E essa daqui é a arquitetura dela, tá? Ela tem essa forma de U, e eu vou explicar de uma forma geral como que ela funciona mais ou menos. Então, essas setinhas azuis indicam que são as camadas de convolução, tá? Então, a cada etapa aqui está sendo feita uma convolução de acordo com uma determinada quantidade de filtros, tá? A setinha vermelha para baixo significa a redução de dimensionalidade, nesse caso aqui está usando o max pooling de 2×2, tá? E aí são feitas novas convoluções. Outra camada de pooling, mais camadas de convolução. Pooling, convolução, pooling, convolução. A gente faz isso até chegar no nível do pixel da imagem, tá? Hora que chegar nesse nível, que a gente já vai ter uma série de características extraídas da imagem, a gente vai fazer uma deconvolução desses dados nessa etapa, e a gente vai concatenar a esse resultado o resultado do nível equivalente resultante da última convolução daquele nível. Então, o resultado daqui eu concateno com a característica daqui. Essa função, essa característica da rede que permite com que eu consiga associar as características extraídas com o posicionamento delas na imagem original. E aí eu dou sequência, convolução, convolução, faço aqui uma deconvolução, concateno com o resultado da convolução de mesmo nível e continuo, tá? E aí eu vou voltando, e o final, e o final dessa rede é uma imagem segmentada a partir da imagem original. Aqui eu trago um exemplo de um trabalho de Dong, que eles e colaboradores, que eles realizaram a UNet para segmentar gliomas no cérebro, tá? Então, aqui eu tenho gliomas de alto grau e gliomas de baixo grau, tá? As primeiras imagens aqui são as imagens originais. As da coluna central são o que a gente considera de um padrão ouro, né, feita pelo radiologista. E da terceira coluna é o resultado da segmentação utilizando a UNet. E a gente pode perceber que o resultado foi bem satisfatório. Uma outra vantagem da UNet é que, diferente de outras redes neurais convolucionais, que geralmente precisa de uma grande quantidade de dados para ser treinado, para o algoritmo ser capaz de encontrar padrão sem a gente dar nenhuma informação prévia para ele, no caso da UNet, isso não é um requisito. Ela consegue realizar, ela tem uma boa performance na segmentação, mesmo com um conjunto de dados razoavelmente pequeno. Uma outra técnica de segmentação que é muito utilizada na área médica é a baseada em Atlas. Ela é a mais frequente, mais poderosa no campo da segmentação de imagens médicas. E esses Atlas, eles fornecem informações sobre anatomia, forma, tamanho e características de diferentes órgãos e tecidos moles.
E essas informações são compiladas na forma de atlas, ou que a gente chama de tabelas de consulta, lookup table, as tabelas LUT, né? Então, aqui eu trago um exemplo de um atlas que está disponível num software de análise de imagens cerebrais, tá? Que chama FreeSurfer, que é o DesCan-Killing. E como que funciona mais ou menos a estratégia de atlas? Uma forma assim, bem fácil de se entender, é como se esse atlas ele fosse tipo um molde para a gente segmentar a região que a gente quer, tá? Como que se dá a construção de um atlas, por exemplo? No atlas de cérebro, os desenvolvedores daquele atlas, eles utilizam um grande número de exames daquilo que eles vão querer segmentar, por exemplo, uma ressonância do cérebro, né? E eles chegam numa imagem padrão que é construída a partir da média de todas as outras imagens, tá? A partir dessa imagem padrão, é feita uma segmentação, que pode ser manual, que é a que a gente considera como padrão ouro, de todas as partes que eles consideram relevantes para aquele atlas que eles estão desenvolvendo. Uma vez feito isso, quando o usuário for utilizar esse atlas para fazer uma nova segmentação, o que ele faz? Ele pega uma imagem como essa, por exemplo, uma ressonância do cérebro, e ele vai fazer um corregistro dessa imagem para aquela imagem que eles utilizaram como padrão, tá? O que significa fazer esse corregistro? Seria trazer a imagem desse cérebro para o mesmo dimensionamento espacial daquela imagem padrão, fazendo os ajustes dos tamanhos, porque as pessoas elas têm tamanhos diferentes e volumes dos órgãos são diferentes, então faz esse ajuste e depois aplica esse atlas, ou que seria como se fosse esse molde, em cima da imagem ajustada. Uma vez aplicado esse molde, depois a gente volta tanto a imagem quanto o atlas para o espaço original daquele exame, que é o que a gente tem nessa figura 2 aqui, que seria já a segmentação dessa imagem, utilizando o atlas de DesCan-Killing, e já de volta para o espaço original desse exame aqui. E aqui na última, a sobreposição da segmentação e do exame de ressonância, evidenciando as áreas segmentadas. E eu vou falar um pouquinho agora sobre os métodos de avaliação. Quando a gente utiliza algoritmos de segmentação, quando a gente vai desenvolver um novo algoritmo ou treinar uma nova rede, é muito importante saber e avaliar a performance daquele algoritmo, né, daquele modelo. Uma das maneiras de se avaliar a segmentação é por meio de medidas de similaridade. E duas métricas bastante utilizadas são o índice de Jacquard e o coeficiente de Sorce-Dice. Então, do que trata essas duas medidas? No caso do índice de Jacquard, é a razão da área de intersecção entre as duas segmentações, tá? E, por exemplo, se eu tenho uma segmentação que eu considero padrão ouro, feita por um radiologista, e eu tenho uma segmentação proveniente, por exemplo, da utilização da UNIT. E eu quero ver se o modelo ele tem uma boa performance. Então, o que eu faço? Eu vejo a intersecção dessas duas segmentações e divido pela união entre elas. Aí eu obtenho o índice de Jacquard. E quanto mais próximo de 1, significa que melhor, mais abrangente foi aquela segmentação, né? No caso do coeficiente Dice, eu utilizo o numerador, 2 vezes a área de intersecção das duas segmentações, sobre a soma, a quantidade total de pixels que eu tenho na segmentação 1, mais a quantidade de pixels que eu tenho na segmentação 2. Então, uma representação aqui mais ilustrativa mostra
Aqui eu tenho as duas segmentações, então eu calculo a intersecção entre elas e divido pela união. E nesse caso aqui, o dobro da intersecção dividido pela adição, o número total de pixels das duas segmentações. Existem outras técnicas, mas essas geralmente são as mais utilizadas. E como conclusão, a segmentação auxiliada por computador é um passo importante nas aplicações para diagnóstico auxiliado por computador, estudos clínicos e planejamento de tratamento. A escolha da técnica irá depender do problema a ser resolvido. Vocês viram que existem várias técnicas e existem muitas outras também que eu não mostrei aqui. Nem sempre a abordagem mais robusta é a melhor para determinado problema. Por exemplo, se o meu problema clínico é simplesmente separar determinado objeto do fundo que está majoritariamente preto, por exemplo, eu não preciso usar uma unit para isso, né? Eu uso a linearização, que é um dos métodos mais simples que tem de segmentação. E uma coisa importante que eu trago é que não é necessário reinventar a roda. Geralmente tem muita gente, principalmente assim, do curso de informática biomédica e da ciência da computação também, programadores. Programar é muito gostoso e é muito legal também a gente resolver um problema utilizando o código que a gente criou, só que reinventar a roda às vezes é uma perda de tempo, né? Já existem muitos algoritmos prontos na literatura e softwares para esse propósito, como o 3D Slicer e o FreeSurfer, tá? Eu, enquanto informata biomédica, o meu foco nunca foi levando na raiz da palavra, assim, o lado computeira da coisa, né? Qual que é o meu objetivo enquanto informata biomédica? É conhecer as técnicas disponíveis, tá? E usar todas essas técnicas para aquilo que eu quero resolver, basicamente ferramental. Então, eu estou preocupada em resolver um problema clínico, tá? Então, se eu já tenho uma técnica de aquisição de imagem eficiente, se eu determinei uma técnica de segmentação que já existe na literatura, que foi testada, que foi comprovada, que é reprodutível, e eu sei que funciona para o meu problema, eu seleciono ela para utilizar. Assim como as técnicas de extração de características e as técnicas dos modelos de classificação e predição. Então, o meu foco pessoal é sempre utilizar essas ferramentas da informática para resolver os problemas clínicos que eu estou interessada, né? E é isso que eu tinha para trazer para vocês. E aí, eu fico à disposição para perguntas. Obrigada. Obrigada, Natália. Agora, então, nós temos algumas perguntas. Deixa eu procurar aqui. O Vinícius perguntou, existe outro tipo de kernel ou só o Laplaciano? Existem outros tipos de kernel, por exemplo, aqueles operadores de Sobel e que eu mostrei também é outro tipo de kernel. Tem um que chama Priwit também. Cada kernel é responsável por realçar determinados fatores na imagem, né? E a literatura, ela traz diversos, assim. Certo. Outra pergunta aqui foi se você pode dizer quais áreas da matemática e da inteligência artificial que apresentam um grande potencial para desenvolver e analisar algoritmos de segmentação de imagens médicas. Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Que áreas da matemática e da inteligência artificial que apresentam um grande potencial para desenvolver e analisar algoritmos de segmentação de imagens médicas? Eu acho que são justamente essas que eu apresentei, né? Que utilizam modelos matemáticos ou modelos de machine learning, né, que são utilizados tanto para segmentação, como, por exemplo, a detecção de objetos, para classificação e também para predição,
né? E eu não sei se era isso que a pessoa queria que eu respondesse. De repente, a pessoa pode escrever ali também no chat, se era isso daí. Se quiser algum aprofundamento, se der para ser um pouquinho mais claro no questionamento. Tem essa outra aqui também que fala assim: Natália, não existem alguns filtros de softwares de imagens radiográficas ou tomografias computacionais que já fazem ROI e destacar outras características de imagem? Existem os filtros nesses softwares de análise de imagens médicas, esses softwares como, por exemplo, o 3D Slicer. Esses filtros, eles já estão embutidos nesses softwares, tá? Então, por exemplo, no 3D Slicer, eu já tenho lá uma ferramenta na parte de segmentação, que é de linearização, tá? Ou de crescimento de região. Isso já está presente em diversos softwares, eu não preciso necessariamente sempre implementar e sempre programar para executar aquilo que eu tô pretendendo, tá? Existem, que nem ROIs pré-definidas, entra muito no caso dos atlas, por exemplo, então você já utiliza esses atlas, que ele já segmenta estruturas previamente conhecidas de algumas regiões do corpo, que você vai analisar posteriormente. É importante ressaltar que o atlas, ele serve mais, assim, para regiões que não sofrem muitas modificações morfológicas e alterações de uma pessoa para ela mesma, né? Se a gente for fazer, por exemplo, uma análise de determinada lesão numa pessoa e depois um estudo longitudinal utilizando a própria imagem da pessoa, e também que não altere muito de uma pessoa para outra, assim, regiões do corpo que são mais padronizadas morfologicamente, vamos dizer assim. E aí já existem esses atlas e essas ROIs pré-definidas nesses softwares de processamento de imagens médicas. O 3D Slicer é um dos mais utilizados, ele é muito robusto e ele permite fazer muitas coisas relacionadas à segmentação, reconstrução de exames, a própria parte de extração de características, o Pyradiomics, ele está embutido no 3D Slicer também, você já pode utilizar o próprio 3D Slicer para extrair as características quantitativas, e ele é um dos mais utilizados, assim. Recentemente eu estive nos Estados Unidos, no laboratório de imagiamento 3D lá em Harvard, e eles utilizam basicamente as mesmas ferramentas que nós. Isso é uma coisa que eu acho muito importante e que eu trouxe como experiência de lá. Independente da gente estar, por exemplo, no Brasil, que a gente sabe que a gente não tem muito apoio para pesquisa, a literatura, ela está aí para a gente. Então, a gente consegue ter acesso ao que tem de mais novo e de mais inovador, em qualquer que seja a área. Então, eu estive lá e eu achei que eu iria basicamente só para pegar o que eles tinham para me ensinar, né? Que basicamente foram as coisas relacionadas à Unity. Só que eu cheguei lá e eles ficaram, assim, impressionados quando eu mostrei o que a gente já fazia aqui utilizando o 3D Slicer. Então, eu mostrei a segmentação lá para eles e eles ficaram maravilhados. Então, isso é muito interessante. As ferramentas estão aí, a literatura está aí, e a gente consegue fazer o melhor aproveitamento de tudo que tem. Certo, obrigada pela resposta. Tem muitas pessoas aqui te elogiando a tua apresentação, dizendo que foi muito esclarecedora, muito bom. Muito obrigada, eu fico feliz. Que eu não sou especialista na área de segmentação. Como eu falei, eu utilizo no meu problema, né? Eu trouxe uma visão um pouco geral, obviamente eu não vou conseguir aprofundar muito nas questões de métodos de cada um, né? Eu sei mais aqueles que eu utilizo, mas espero que tenha dado para passar uma visão geral aí. Sim, deu sim. Daí a gente tem várias pessoas perguntando se você conseguiria disponibilizar para a gente depois os slides. Disponibilizo, sem problemas. Aqui temos outras perguntas, então. Deixa eu ver essa daqui. Como essas técnicas
Não, com essas técnicas podemos fazer diagnóstico mediante análise de lâminas histológicas? Conseguimos. A gente consegue classificar qualquer imagem dependendo do conjunto de entrada que eu tenha, tá? Basicamente, o que a gente precisa? Quanto menor o número de imagens que a gente tem para dar entrada no algoritmo, mais pré-processamento e mais mastigadinha a gente vai ter que dar a informação para aquele algoritmo aprender. Então, por exemplo, se eu quero diferenciar, eu tenho até um slide que eu acho muito interessante, que diferencia, que eu retrato assim, um grupo de animais em duas classes, tá? E aí eu começo a colocar animais em uma classe e animais em outra classe, tá? E eu pergunto para os alunos o que é que está sendo diferenciado. Será que é o fato de ter 4 patas, ou o fato de ter 2 patas, ou cor do animal, se tem pelo, se tem pena? E no final, o que diferencia é a forma da pupila, tá? De um lado eu tenho os animais com pupila circular e do outro lado eu tenho animais com pupila vertical. E o que eu mostro com esse grupo de animais? O tamanho da pupila é tão insignificante, se eu for pegar um leão, por exemplo, que para eu conseguir colocar essas imagens para serem treinadas de uma forma que não precise de pré-processamento, eu vou precisar de milhões e milhões e milhões de imagens para chegar no momento dele identificar que o que está mudando é a pupila. Se eu não tenho tantas imagens assim, o que eu faço? Eu vou lá e segmento a pupila. Eu já estou reduzindo a informação para o algoritmo. Eu vou lá, faço a segmentação e já coloco as pupilas para serem classificadas. Então, a quantidade de imagens que eu tenho para o algoritmo aprender é muito relevante, e na medicina isso é um problema, porque, assim, a gente tem um problema com a quantidade de imagens, né? Tem a questão dos pacientes. A hora que você vai fazer um levantamento dos seus casos clínicos, eles começam a entrar em vários critérios de exclusão. Aí depois você vai remover, talvez, aquelas imagens que apresentaram ruído. Só para ter só para dar uma ideia, no meu projeto de doutorado, então eu comecei lá, assim, com quase 1000 pacientes para diferenciar a fratura vertebral benigna de maligna. Aí você faz uma filtragem, tira aqueles que são menores de 18 anos. Aí você faz outra filtragem, tira aqueles que não têm o exame de ressonância magnética na ponderação que você definiu como é que você vai usar. Aí depois você elimina aqueles que a fratura foi proveniente de uma queda, por exemplo, fraturas traumáticas. Aí depois você elimina aqueles que já tiveram algum tratamento quimioterápico, porque altera a estrutura óssea. E você vai eliminando, vai eliminando. No final, você nunca tem um conjunto que seria ideal, talvez, para utilizar um deep learning, né? Existem técnicas de aumento de dados, a SMOD, por exemplo, mas todas essas técnicas, elas apresentam viés, né? Mas é possível classificar imagens histológicas, imagens radiológicas, tem vários trabalhos que utilizam imagens de fotografia de lesões de pele, que é a fotografia, né? Então, dá para ser feito. Certo. O Rafael perguntou quais dicas você pode dar para quem quer seguir essa área de processamento de imagens, campo, capacitação, tendências, e se você utiliza ou indica o MATLAB. Ele agradeceu. Então, eu não sei, por exemplo, o que eu vejo de diferencial enquanto informata biomédica. Eu consigo chegar num aprofundamento clínico que eu consigo definir o meu próprio problema. Eu não preciso de um clínico ou de um radiologista. É óbvio que eles auxiliam e tudo mais, só que eu aprofundo a nível, assim, biológico mesmo do problema que eu estou estudando, tá? Então, eu vou começar, agora eu estou escrevendo meu projeto de pós-doutorado, por exemplo, que eu vou tentar correlacionar lesões de mieloma múltiplo com alguns achados de alguns marcadores genéticos, né?
Então, por exemplo, enquanto eu, em informática biomédica, eu tive aula de anatomia, de fisiologia, de genética, de patologia, de N disciplinas da área médica, assim como da área computacional e da área matemática, né? Então, assim, a minha dica é que a pessoa se aprofunde muito, muito na área clínica, tá? Óbvio, não precisa ser em toda a área clínica, mas pelo menos naquele problema que você está tentando desenvolver, tá? Isso facilita muito a conversa com os profissionais da saúde, com os médicos. Então, a gente consegue falar a mesma língua, tá? Eu sugiro também que se aprofunde nas técnicas de aquisição de imagens médicas, tá? Saber como que é feito a aquisição do exame de tomografia computadorizada. É muito mais fácil trabalhar, fazer reconhecimento de padrões em imagens de tomografia do que de ressonância, tá? Porque a intensidade de pixel da tomografia, ela está diretamente relacionada com uma propriedade do tecido, que são padronizadas pela difusão da água. Então, assim, eu consigo falar que tal intensidade se refere a tal nível, a tal tecido, tá? No caso da ressonância magnética, a forma como a imagem é feita, a gente utiliza determinados parâmetros que fazem com que um mesmo paciente, no mesmo exame, numa mesma máquina, com os mesmos parâmetros de configuração da máquina, feito um logo após o outro, pode dar exames bem diferentes, tá? Então, requer maior quantidade de pré-processamento. Então, assim, outra dica, né, que eu dei aí, se aprofundar nas técnicas de aquisição de imagem com relação às propriedades físicas mesmo, para a gente entender o que aquela imagem está retratando, tá? E sempre olhar a literatura, ver novas técnicas. Eu já usei o MATLAB, utilizei bastante o R também, tá? Eles são muito bons. E aí, o conselho que eu dou é ver o que atualmente, o que eu mais prefiro e o que já tem mais disponível na literatura são códigos em Python, tá? Então, o Python, se você quiser trabalhar com processamento de imagens médicas e reconhecimento de padrão de imagens, é fundamental também. O PyRadionics, embora tenha no 3D Slicer, a interface gráfica deixa ele um pouco menos flexível. Eu, utilizando o Python, eu consigo alterar todos os parâmetros que eu desejar, tá? Então, eu já tenho bibliotecas de modelos de classificação, extração de características, algoritmos de segmentação, algoritmos de seleção de características, tudo já em Python, que aí é só a gente embutir no nosso script. Certo. Temos outra pergunta aqui, que pergunta sobre se há como se utilizar sistemas de recomendação aliados às técnicas que foram apresentadas por ti. Há como se utilizar sistemas de recomendação aliados? Desculpa, eu não conheço. Eu não sei do que se trata. Se você puder até trazer para a gente para elucidar. Vamos esperar ele responder. Enquanto isso, o William perguntou como está o mercado de trabalho nessa área no Brasil atualmente. Então, eu sinceramente acho que a área de processamento de imagens médicas, essa área de usar a inteligência artificial para auxiliar no diagnóstico, prognóstico de doenças, que vem também de um conceito que a gente conhece como radiômica, né, que seria associar essas características extraídas da imagem com outras características do paciente, para tentar realizar um diagnóstico cada vez mais personalizado. Isso eu vejo mais a nível de pesquisa, por enquanto. Por quê? Aqui no Brasil, inclusive, eu acho que nem no FDA nos Estados Unidos, a gente tem regulamentação para utilizar sistemas de inteligência artificial nesse nível de radiômica, por exemplo. O que tem regulamentado nos Estados Unidos são sistemas para detecção, né, os sistemas CAD, que começou ali com
com problemas de detecção de nódulos mamários, mas a regulamentação faz com que a gente não possa ir, de fato, ainda para o mercado de trabalho. É possível utilizar, mesmo ainda sendo mais na área da pesquisa? É possível, tá? Vai depender do radiologista. No final, na hora de dar o laudo, quem vai dar esse laudo é o radiologista. Então, ele pode se utilizar de uma ferramenta dessa de apoio ao diagnóstico ou prognóstico e tentar analisar se ele vai levar aquilo em consideração ou não. No final, o laudo é dele, né? Então, em termos de mercado de trabalho, o que eu vejo mais da área de segmentação como um todo são, de processamento de imagens, são as relacionadas não tanto à parte de classificação, que use tanto inteligência artificial, assim, são realmente, para fazer prótese, está se utilizando muito a técnica de segmentação tridimensional na área de tecnologia assistiva, para você desenvolver próteses de membros, próteses dentárias, entre outras coisas. Eu acabei de fazer participar de um projeto que eu utilizava essas técnicas para segmentar fraturas do fêmur, para segmentar pedaços de fêmur de cadáveres, para reconhecer se aquele indivíduo que não foi identificado, né, na parte de medicina forense, ele é do sexo feminino ou masculino. Então, a gente conseguiu fazer isso com exames de raio-x. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né, e eu não sei exatamente, não consigo falar no mercado o que está sendo feito, porque provavelmente é algo particular de cada radiologista, assim. A gente tem lá no Hospital das Clínicas, por exemplo, o professor Marcel Quenican, que é da área de tórax, ele usa diversos softwares, os principais softwares alemães, para ajudar ali no diagnóstico dele do dia a dia. Só que aí, assim, enquanto radiologista, a palavra final é ele. Ele utiliza, dá o laudo e obtém aquela informação como auxílio, assim. Certo. A pessoa que tinha perguntado anteriormente essa pergunta aqui, ela mandou outra, falando que são sistemas que indicam quais técnicas são mais utilizadas para a resolução de determinados problemas em algumas áreas que fazem o uso da inteligência artificial. Nesse sentido, eu imagino, eu não sei como que é a arquitetura desses sistemas, mas se eles funcionam para avaliar qual é a melhor técnica, provavelmente vai funcionar para definir qual é a melhor técnica de segmentação aí para o problema que você quer resolver, né? Uma estratégia, assim, para você definir a técnica seria usar, talvez, fazer um protótipo com alguns poucos exames, utilizar diferentes técnicas, avaliar o desempenho de acordo com alguma medida aí, como as que eu expliquei, ver qual que obteve um desempenho melhor e optar por aquela, né? Tem que também pensar em custo-benefício, né? Para você utilizar, por exemplo, rede neural convolucional, né? Profunda, você precisa aí de uma infraestrutura muito grande, muita capacidade de processamento, então tem várias coisas para se pensar. Certo. Temos uma pergunta perguntando se o 3D Slice aceita arquitetura DICOM. Então, só para esclarecer, às vezes, para quem não sabe ainda, tá? Os exames DICOM, o DICOM é o padrão para exames médicos, tá? É o formato padrão utilizado internacionalmente. E esses softwares de processamento de imagens médicas, todos utilizam DICOM, porque é o padrão, tá? Então, o 3D Slicer, ele consegue ler o DICOM e depois ele consegue, inclusive, converter em outros formatos que eventualmente o usuário desejar, tá? O DICOM, só para esclarecer um pouco mais, ele tem a parte que é a da imagem propriamente dita, que é a matriz de pixels, e ele vem seguido de um cabeçalho que informa
diversas coisas relacionadas ao exame, relacionadas ao paciente, relacionadas a nível de pixel propriamente dito, resolução, qual que foi a técnica e os parâmetros utilizados na aquisição daquela imagem. Então, tem um cabeçalho com as chaves e as informações, e é o padrão hoje utilizado para imagens médicas. Tá bom, vamos para a última pergunta, então, do Matheus, que ele perguntou se existe alguma outra framework de radiômicas que não seja essa que ele mostrou ali. Uhum. Tá, então, só para contextualizar um pouquinho, eu tinha falado de radiômica, né? Quando a gente ouve falar em radiomic features, ou características radiômicas, ou atributos radiômicos, são esses mesmos atributos quantitativos que a gente estuda no processo tradicional de reconhecimento de padrão de imagens, tá? Ele é muito usado agora na área da radiologia, e existem outros, eu estou utilizando o PyRadiomics, tem um que chama IBEX também, tá? Que permite com que sejam extraídas características quantitativas. É importante também, hoje existe uma padronização internacional de características quantitativas, o IBSI, se eu não me engano, que ele mostra quais são as características, eles fizeram um estudo gigantesco com cada uma das características quantitativas, de modo a mostrar a reprodutibilidade delas, tá? Então, também é bom seguir, né, cada uma, então vem acompanhado da fórmula matemática de cada uma, então, se você não for usar algum framework já desenvolvido, você pode implementar, utilizando aí o MATLAB ou o próprio Python. Só que também, eu sei que no PyRadiomics, a grande maioria das características, elas já estão de acordo com esse padrão, tá? Então, mas só para complementar a resposta aí, eu conheço também o IBEX. Certo. Muito obrigada, Natália, pela apresentação. Foi muito esclarecedor, não só para mim, para muitas pessoas, como a gente pode ver nos comentários aqui, todo mundo adorou a tua apresentação. Te agradecemos mais uma vez. E agora eu que agradeço. E qualquer coisa, qualquer dúvida, se ficaram questões aí que não deu tempo de ser respondido, pode me mandar um e-mail, tá? natalia.chiari@usp.br, que eu esclareço por e-mail, tá bom? Certo. Obrigada pelo convite. Até mais. Até. Então tá, pessoal, agora nós vamos passar para a parte do sorteio. Lembrando que o sorteio vai ser feito com quem está presente na palestra e preencher o formulário. Vamos sortear, então. Hanna Beatriz. Vamos conferir se ela está. Hanna, ela está, sim, inscrita. Então, parabéns, Hanna, você acaba de ganhar um curso da Udemy. Nós iremos entrar em contato com você por e-mail para ver mais detalhes daí. Então, é isso, pessoal. Acabamos mais uma sessão da nossa 18ª Semana Brasileira de Informática Biomédica. Nós nos encontramos, então, às 14 horas com a próxima palestra. Peço para vocês nos acompanharem pelo Instagram. Logo mais nós postaremos lá um vídeo do meu projeto em 5 minutos, de um dos projetos que foi mandado para a gente. E agradecemos mais uma vez por vocês estarem aqui conosco.